Hoje, segunda-feira, começamos também por apresentar uma proposta para a nossa literatura, para a nossa música, uma discussão assente sobre o hip-hop em Moçambique, a sua história e as suas histórias. Um livro que é da autoria de Emílio Costa, com quem vamos conversar nos próximos minutos. O livro é este: Ritmo, Alma e Poesia, a história e as histórias do hip-hop em Moçambique. Emílio, obrigado por estar aqui conosco para nos falar sobre este livro, da sua relação com o hip-hop, que é de séculos, permita-me que assim o diga. Pois é, desde a nascença, há uma relação umbilical entre o Emílio e o hip-hop, e este livro é, na verdade, essa proposta, não é? De um convite à história do hip-hop, que é uma história muito importante para a compreensão das nuances da nossa música, da história recente, da urbanização, do contexto urbano da nossa música, que de forma indiscutível está ligada ao hip-hop. Exato. Eu preferi ficar no silêncio para ver se efetivamente começas com este enquadramento. O que te motiva fundamentalmente a propor este livro? O que procuras dizer? Exatamente. Primeiro, uma boa tarde especial para si, Bam. Obrigado pelo convite. Boa tarde para os telespectadores. Vamos resolver o assunto do microfone de Emílio. E daqui a pouco vamos continuar esta conversa sobre este livro, o Ritmo, Alma e Poesia, um livro que apresenta a história, o percurso do hip-hop moçambicano. É, na verdade, uma oportunidade ímpar para a compreensão da contribuição deste movimento, não é? E claramente do hip-hop iremos a música, o rap, que é o estilo mais conhecido, ou é um elemento muito conhecido ao nível mundial deste movimento hip-hop. Isto em televisão acontece, espero que não fiques nervoso. Isto acontece até nos shows de hip-hop, pior nos shows de hip-hop. Claro. Acho que no começo era assim, ainda né? ontem estive como tem sido praticamente todos os finais de semana, não é? E aconteceu algo similar. O microfone apagou, né? Exatamente, mas acho que agora já está tudo... Não, já estamos em condições, agora vamos começar. O que é que te leva a escrever isto? Sim, primeiro dizer boa tarde ao Bamo, boa tarde aos telespectadores lá em casa e boa tarde especial para os meus manos do movimento. É preciso dizer, antes de mais nada, que o hip-hop é um movimento cultural, não é? Que congrega artes e conhecimento. Então, no âmbito das artes temos o rap, temos o DJ, temos o grafite e temos o breakdance, representado pelos b-boys e pelas b-girls. E existe um quinto elemento que é o conhecimento. A consciencialização. A consciencialização, exatamente. Eu, portanto, na qualidade de ativista, cultivo o hip-hop dessa forma, não é? E, portanto, comecei por escrever resenhas de espetáculos, de músicas soltas, de álbuns e etc. E eu percebi que para enriquecer a minha leitura eu precisava de fundamentar aquilo que eu escrevia com alguns dados históricos. E pelas minhas divagações pela internet, pelas bibliotecas e outros lugares possíveis, vi que não havia nada escrito sobre o hip-hop. E isso, de certa forma, dificultava o meu ofício, portanto, a minha maneira de ser e de estar dentro do hip-hop, que é o conhecimento. Então, primeiro comecei a produzir o conhecimento para mim. Criei uma base de dados que eu ia usando para fundamentar aquilo que eu ia escrevendo e mais tarde decidi que seria bom partilhar. Foi mais ou menos nesse âmbito que o livro surgiu. Ok. E isto é incrível. Como é que um professor de física, matemática e ciências naturais decide escrever sobre hip-hop? É interessante que o hip-hop, na sua gênese, congregava várias pessoas de vários conhecimentos. E uma das coisas que a Zulu Nation, que é a maior agremiação de hip-hop a nível mundial, está baseada nos Estados Unidos. Uma das coisas que a Zulu Nation ensinava era exatamente matemática. É curioso. Exatamente. É assim. Tinha que ser alguém a escrever e calhou que fui eu. Se calhar porque preocupei-me mais em relação aos outros que, vamos lá dizer, por default deveriam ter escrito, que são jornalistas, antropólogos, sociólogos críticos e etc.
E de certa forma até forcei, não é, alguns amigos próximos para que apresentassem um material igual, não é? Entretanto, ninguém predispôs-se a fazer. Então, vi que tinha que arregaçar as mangas e juntar um pouco daquilo que eu sabia e escrever a obra. Ela está aí, é um livro muito bonito, conforme podem ver. Claro. Há aqui uma contextualização geral da história do hip-hop, depois vai para o específico local, no caso, a integração do hip-hop no contexto moçambicano. Exato. Como é que foi o processo de pesquisa, de cruzamento de elementos aqui para este livro? Exato. Eu, primeiro, tenho que dizer que tive muita dificuldade para escrever o livro. Só para fazer uma ideia clara, levou 7 anos a ser escrito. 7 anos. Exato. Então, Yeah. foi muito trabalho. A primeiríssima coisa que eu me lembro de ter feito foi ir à internet, ir baixar todas as biografias que eu pude encontrar de pessoas ligadas ao hip-hop. Então, depois disso, fui organizando os fatos em ordem cronológica. Tipo, em 80 aconteceu isto, depois 90 aquilo, 2000, etc, etc. Então, depois fiz uma espécie de costurar, não é, os fatos que eu havia encontrado. E esse trabalho terminou em 2012, vou assim dizer, e pensava eu que já estava tudo pronto, o livro estava escrito, já tinha por aí 60 páginas e eu me lembro, acho que houve também, sim, de alguma forma na cidade. Sim, cheguei a anunciar que brevemente teremos um livro. Eu lembro dessa história. Entretanto, fui partilhando o manuscrito com algumas pessoas, né? E, claro, praticamente todas estiveram de acordo, alguns elogiaram-me, disseram que estava tudo bem, mas outros disseram que, se calhar, havia necessidade de ouvir o hip-hop contado na voz dos próprios intervenientes, não é? São rappers, DJs, etc. E pessoas de outras profissões que, de certa forma, trespassaram a cultura hip-hop. Então, aí começou a segunda fase, não é? Tive que me encontrar com as pessoas para testemunharem e isso obrigou-me a reescrever, vou assim dizer. Voltou a fazer o livro? Sim, voltei a fazer. Primeiro, a ideia inicial não era exatamente contar a história do hip-hop. Eu tenho um blog que está ativo desde 2008, agora menos que antes, que é onde eu publicava todo o material que eu produzia. Mas existe o blog www.magosdelírio.blogspot.com. Magos Delírio é o pseudônimo que eu usava quando ainda escrevia. Quando ainda escrevia poesia, eu tinha a pretensão de escrever poesia. Entretanto, o delírio ficou de lado e continuo a usar Magos, porque é proveniente do meu nome tradicional, que é Magulugulo Coça. Okay. Exato. Então... o nome lá de Manjakazi? Sim, eu, na verdade, sou nativo de Belém, Macia. Nasci em Manjakazi porque o meu pai encontrava-se em serviço lá nessa altura. Quase dentro do percurso. Exatamente, sim, claro. Sou o único nascido em Manjakazi. Até me gabo disso. Assim, casa, sim. É um espaço muito especial para a história da nossa música. Exatamente. E não só da nossa música. Sim. A história em si. A história de geral. Da libertação e etc. Então, eu dizia que, então, durante um certo período, eu fui acumulando alguns escritos. Então, a ideia era compilar aquilo que eu havia escrito, não é? E publicar. Só que depois senti que, como nem todos entendiam essa coisa de hip-hop, era preciso, pelo menos, contextualizar, né? Contar um pouco da história, e não ia passar de 10 páginas. Então, fui escrevendo, só que a parte da história ficou mais interessante. E no final, acabei excluindo até todos aqueles textos que estiveram na base da composição do livro, não é? E fiquei com a parte referente à história. Há uma contextualização. Primeiro, falo do surgimento do hip-hop nos Estados Unidos, não é? Mais ou menos desde a sua gênese, nos anos 60 e 70, até a atualidade, não é? Vamos lá, desde o tempo antes do Run DMC, dos Marley Marl e por aí, até Kendrick Lamar, não é? Então, depois disso, falo exatamente da história do hip-hop no contexto moçambicano. Ok.
na sua opinião, em função da pesquisa realizada e sobretudo do que testemunhou, do que viu no hip-hop local e continua a ver, qual é a grande contribuição, sobretudo, do rap para a música nacional? Exato. O rap esteve na gênese daquilo que se chama música urbana, posso assim dizer, dos últimos tempos, não é? Temos em conta que Marabenta também é um ritmo urbano, mas falo mais da música pop, vou assim dizer. Quase todos aqueles que fazem Panza, Zucuta, em algum momento até Kizomba e tudo mais que vamos lá, popularizou a música jovem moçambicana partiram do rap. Então, o rap foi uma escola para muitos dos músicos da atualidade. Posso assim dizer, iniciaram-se no rap e pronto, partiram para outros estilos. Foi uma escola também para muitos que hoje escrevem. Por incrível que pareça, quase toda a vaga de escritores dos últimos anos, não é? Tem uma relação com a geração de literatas Pedro assim Pereira por diante. Lopes, etc. Exatamente. Todos nasceram, ou quase todos nasceram no rap. Ou Pedro descobriram a Pereira escrita no Lopes, rap. Amos Mucavelli e tantos outros. Então, penso que foi um dos maiores contributos que o rap teve, não é? E eu faço essa pergunta porque o livro também faz esse percurso de revisitação de grupos e artistas que, de forma espontânea na altura, iniciaram-se nas redes musicais e o que era muito comum para a juventude de época era um boom bap, era o rap. E estou aqui a ver o Giovanna, mas também estou a ver o grupo do Osvaldo Caetano, que é o nosso colega aqui. É verdade, quando o Osvaldo Caetano andava nas leads de hip-hop, está aqui neste livro. Mas também MC Roger, que deu o seu contributo para a cena da música urbana, a cena do showbiz. Exato. E está aqui essa discussão toda, a partir de referências muito concretas, muito específicas. Este método, qual é o objetivo a usar este método para trazermos essa discussão através de coisas muito concretas na discussão? Bom, eu ainda não havia pensado nisso aí, mas pronto. Mas faz sentido isso? Faz sentido, sim, faz sentido. Era preciso partir de algo que é conhecido, mais ou menos. Vamos lá, contei a história na perspectiva daquilo que eu vi. Comecei a ver o rap pela televisão, especificamente através do programa Espaço Aberto. Mano MC. Sim, exatamente, do Rogério Diniz, agora é MC Roger. E mais tarde, através da rádio e depois, primeiro, através dos programas de música, no geral, e depois especificamente programas de hip-hop. E para começar, o hip-hop time e depois o mundo da candonga, a tumba sound, etc, etc. Então, muitos dos que estão na gênese, que estão retratados no livro, são pessoas que tiveram alguma visibilidade, vou assim dizer, ao nível dos mídias. Então, penso que terá sido por aí. Ok. Então, mas é importante dizer que não só as pessoas, os atores mais mediáticos estão retratados. Posso ter partido de pessoas conhecidas ou que tiveram alguma projeção a nível da imprensa, mas também há aí muitos ilustres desconhecidos e que de certa forma mereciam ser eternizados, não é? Então o livro é uma certa homenagem, de certa forma, a esses indivíduos que deram o seu contributo, mas entretanto, não tiveram o devido, como é que eu posso dizer? Reconhecimento público. Exatamente, sim. Por vários fatores. Por vários fatores, sim. Existe o fator geógrafo, posso assim dizer, geográfico, aliás. Muitos dos que tiveram sorte de serem vistos são os que estão na capital. Mas é necessário perceber que o pop existe em toda a extensão do território nacional. E uma das maiores conquistas que eu tive, não é, a escrever o livro foi conseguir retratar a história do hip hop em cada uma das províncias que compõem este vasto Moçambique. Até porque estudou-se anos, só podia entender melhor. Sim, obviamente. Sim. Só podia entender melhor. Exato. Mas o livro é muito mais interessante também justamente por essa preocupação constante de integração ou de envolver
os vários fatores que contribuíram para a formação do hip-hop em Moçambique. Sim, O sim. Panza é aqui discutido de alguma forma como um filho inglório, se calhar, do hip-hop na esfera pública, mas o Panza sai de alguma forma do rap. Sim, eu acho que o Panza é uma das maiores conquistas Rap. da música moçambicana. Yeah. E por ingenuidade da nossa parte até, de certa forma, vamos lá dizer... Hostilizamos os panzeiros. Hostilizamos os panzeiros. Mas eu tenho muita, como é que eu posso dizer, muita admiração pelas pessoas que persistiram, não é? Persistiram no Panza. E de facto é visto como um filho inglório, como o Bama acaba de dizer. Mas é um filho da música. É um filho a respeitar-se. Sim, sim. Mas a partir dessa premissa de que os panzeiros, como estamos aqui a dizer, e que soa também a pejorativo dizer isso, mas os panzeiros decidem abraçar este género musical porque era maus MCs, alguns. Isto é uma premissa que muitas vezes caracterizou o conflito entre os MCs, os rappers, e aqueles que optaram por seguir o Panza como um outro caminho. Isso podemos ver a partir das músicas. Essa é uma premissa que eu acho que é um pouco discutível o fato de serem maus MCs os que estiveram na gênese do Panza. Porque se formos a ver, a história conta-nos que, vamos lá, o certificado de aprovação do Panza foi o álbum do Ruvuma Maputo do grupo Estaca Zero. Sim. Estava lá Duas Caras, JP e N-Star, que são referências incontornáveis da música rap. Eles não têm nada a provar a ninguém, eles realmente são muito bons. O que aconteceu é que o Panza, na minha opinião, isso é discutido no livro, há duas maneiras de vê-lo. Alguns gostam de ver o Panza como uma maneira de comercializar o rap, assim como foi a mistura do rap com a Passada ou o Kizomba, se assim preferirem. Mas lá na Gênese, se nós formos a ver com um pouco de atenção, vamos perceber que o Panza não foi mais do que uma tentativa de dar uma identidade nacional, posso assim dizer, à música rap. Portanto, misturar o rap com ritmos que são nossos, não é? Quase todos os álbuns que foram lançados nos meados ou no início do ano 2000, por aí 2007, que foi mais ou menos o tempo da eclosão do Panza entre 2007, 2010 e 2012, mesmo sendo rap, tinham algo de como é que eu posso dizer? Um pouco de marabenta, vou assim dizer. Temos o álbum Se Avuma, do grupo Dinastia Bantu, de Azagaia e Escudo. Sim, exatamente. Tinha lá uma mistura de rap com marabenta, uma música muito bonita chamada Zé Faz Tudo. Zé Faz Tudo. Ainda te lembras? Acho que é um storytelling, não? É um storytelling. Conta mais ou menos a história vamos lá, das lutas, né? Do pessoal que vive no gueto, mata nós, e etc, claro. Etc. E aquilo, se formos a ver, é o que mais tarde passou a se denominar Panza. No álbum Até que a Morte nos Separe, do Deno-G, que era um álbum de rap, Deno-G que passou a ser uma referência também para a música Panza, também tínhamos lá alguns indícios de Panza. Que o caminho era aquele. Sim, no álbum dos 360 graus também, não é? Há um caminho que já anunciavam esse artista. Exatamente. O que aconteceu é que surgiu um pessoal que disse que, pronto, nós já não vamos mais nos fazer de rappers, nós vamos seguir este caminho. Sim. E assim foi. Tiraram os drops. Sim. Musicaram a sua maneira. Sim, mas eu quando dizia que essa premissa, referia-me aos conflitos que surgiram depois da definição categórica de alguns artistas que escolheram um caminho de alguma forma distante do rap e fizeram do Panza o seu género de preferência para se expressarem, para fazerem suas obras. Houve, sem dúvidas, sem recusável, uma série de harpas e farpas
contra aqueles que decidiram escolher o Panza como música para intervenção. E Não só continua dos a haver. rappers, não só Sim. dos rappers, Sim. até de artistas de outros géneros musicais, dos críticos que apareceram a coisificar o Exatamente. Panza de alguma forma, não é? E é interessante que o livro também nos recorda essa discussão, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que é muito interessante o que vem discutido sobre essa matéria. Mais interessante ainda, antes mesmo do Panza, existiam alguns, vamos lá, alguns elementos mesmo na música ligeira moçambicana que faziam lembrar o rap, que podemos, algumas músicas que podemos considerar, como é que eu posso dizer? Vamos lá dizer, antepassados, não é? Não era esse termo que eu queria usar, mas é mais ou menos assim. Isso também é discutido. Só para citar alguns exemplos, não é? Temos, não vou falar da música do Eduardo Carimo, porque é uma música sobejamente conhecida, não é? Mas Temos que ir à escola. temos que ir à escola, exato. Já tinha os drums com essa tendência, né? Sim, é rap, É rap. vou assim dizer. Yeah. Sim, mas existem outros exemplos. Para quem na altura teve a sorte de ouvir Júlio Silva Band, banda do Júlio Silva e do André Cabasso, havia lá rap. Yeah. Sim, o André Cabasso repou, até as Trahares repou, não é? E acho que é interessante revisitar vamos lá, essas músicas. Andou não é? um Jabi, não sei se ouviu falar. Toda a Já gente era lembra mais do dos reggae. Mas havia exatamente, sim. qualquer coisa Sim, sim, de, sim. de drops ali. Sim, sim, havia. Adérito Aroca, Exato. Isaac Tovela e tantos outros. O próprio Felipe Minhaçavel, Arisiana Jaime. E há muito que se fez na música ligeira moçambicana que se assemelhava ao rap, vou assim dizer. Yeah. Exatamente. E isto, na verdade, se calhar era uma questão histórica da nossa abertura. Agora, esta minha interpretação, uma questão histórica dessa abertura que sempre houve da música, dos músicos moçambicanos em relação às influências internacionais. Exato. Eu acho que, obviamente, que os finais de 80, princípios de 90, o hip-hop já começava, o rap em particular, começava a ser uma agenda global. Exato, E começava a ser, e estava muito presente também na cena de música que podia vender e influenciar uma indústria. Sim, sim, sim. E não podíamos estar, de alguma forma, alheios a esse avanço. Certamente. Mas, claramente, não podemos falar da história de hip-hop sem falar de Lionel, Zik Dog Style, sem falar de Don MC Zaline e DJ Eduardo PM, estão aqui também referenciados. Sim, os Rappers Unit. Os Rappers Unit. É quase que por consenso, né, admitido que os Rappers Unit foram o primeiro grupo de hip-hop em Moçambique. Bom, não foi necessariamente, e isso ouvi dos próprios, não foi necessariamente o primeiro grupo de hip-hop em Moçambique, como tem se falado, porque na mesma altura que surgiram os Rappers Unit, havia também outros grupos em vários bairros, inclusive fora de Maputo, que já faziam rap. Os Rappers Unit foram simplesmente o grupo mais mediático, vou assim dizer. E que iniciam essa questão da profissionalização, talvez. Sim, exato. Preocupam-se em ter um estúdio próprio, preocupam-se em ter um programa de rádio, de hip-hop. Sim, exatamente. Então, há de ser por isso que os Rappers Unit tornaram-se o grupo mais emblemático, incontornável. É impossível hoje em dia contar a história do rap em Moçambique sem fazer menção a esse grupo, em especial a dois dos seus maiores membros, vou assim dizer, que é o Elder Lionel e o Zito Dog Style, e também o Eduardo PM, vou assim dizer. E o hip-hop também atravessou momentos, de alguma forma, caóticos, posso assim considerar, e esse é muito recente, não é? Temos de ter peito aberto de dizer isso, que o surgimento do Panza e de toda a ideia de mercado de música afetou, de alguma forma, o hip-hop. Lembro-me, de alguma forma, de alguns grupos que ficaram, de alguma forma, apagados ou em silêncio a produzir sem as plataformas para se exporem. Exatamente. E toda uma série de elementos que aconteceram.
Exato, sim. Nessa época. E vamos dizer que o hip hop original, né, é discutível, sofreu com o surgimento do Panza. Aliás, antes do Panza, houve, não sei se lembram, uma tendência de misturar o rap com passada, não é? Sim. Já dos tempos de Phil Baby. Sophie. Exatamente, sim, Mos Pipa, Mos né? Pipa, sim. É. A música Sophie do Mos Pipa e de facto os próprios OKV, quando lançaram o seu segundo álbum, Contraste, não é? Era um álbum de rap com passada e tantos outros exemplos que podem ser dados. E pronto, o que aconteceu é que a divulgação do rap na sua gênese em Moçambique era exclusivamente feita através da rádio e da televisão, vou assim dizer. E as rádios e as televisões exigiam algo que vendesse. E depois não havia outro meio de publicar música rap a não ser pelas editoras. Nesse caso, a Vidisco, que foi uma editora pioneira, e depois outras como Orion Trading e Sons da África, etc. O que aconteceu naquela altura é que as editoras passaram a exigir que os rappers cantassem algo que fosse, quer dizer, fácil de comercializar. E foi, vamos assim considerar, a primeira crise que o rap teve. Quando surge o Panza, foi mais ou menos a mesma coisa. Era mais fácil vender um disco de Panza do que um disco de rap. Sobretudo espetáculos. Eu acho que tenho a impressão de que eram espetáculos Sim, e a ideia de que a maior audiência para a rádio e para a televisão só seria possível a tocar música de festa, que é Panza. Exato, sim. Não era possível ter contrato com uma das nossas operadoras, que na altura realizavam festivais muito grandes. Eu me recordo, passa a publicidade do Verão Amarelo e do Summertime. Portanto, não era fácil um indivíduo que fizesse boom bap é aquele rap tradicional, do chá, participar naqueles festivais. Então, de certa forma, alguns sentiram-se obrigados a se entregar, não é? Aquela forma de fazer música. Mas, felizmente, depois surgiram, depois do ano 2000, de 2010 para cá, outras maneiras de veicular música que são em redes sociais. E surgiram muitas rádios FM privadas, não é? E tantos outros meios. Então, isso fez com que os que faziam rap num estilo mais tradicional sobrevivessem. Mas, de facto, houve essa crise. Eu quero provocar Magos. Sim. Porque eu acho que a figura de Sérgio Mazzini, a.k.a. General D, Exato. é uma figura importante para a história do hip-hop moçambicano, lusófono. Sim, lusófono, sim. Mas em particular moçambicano. Exato. Porque o disco Canimambo é um tributo às origens, de alguma forma, de General D. Sim. É deste país. É um disco de paz. É verdade. É verdade. Qual é o lugar de General D para a história do hip-hop, do rap em particular aqui em Moçambique? General D ocupa, vou assim dizer, ele faz parte de uma geração de rappers que mostraram que era possível rapar-se em português. Sim. Encabeçados pelo brasileiro Gabriel. O Pensador, não é? Tivemos General D, depois de Gabriel o Pensador, e de seguida Black Company, e mais tarde SSP e tantos outros grupos. Sim, vocês apareceu muito mais tarde. Bom, muito mais tarde a solo, vou assim dizer, porque ele antes já havia participado do álbum República, que é a primeira compilação de hip-hop, penso que foi lançado em 93, se não estou enganado. Então, o General D ocupa especificamente esse espaço, esse lugar, exatamente. Pioneiros da questão do rap em português. Sim, exatamente, do rap cantado em português. Agora, o General D tinha uma outra visão. Infelizmente ele não foi compreendido, porque nós os rappers somos muito, vou dizer, radicais, não é? Não admitimos ouvir rap misturado com outros, a seguir outras tendências
diferentes daquelas que nós já estamos habituados. Se calhar, se nós tivéssemos entendido General D, tivéssemos absorvido como deve ser o álbum Canimambo, hoje em dia estaremos a fazer um tipo de rap que nos identifica como moçambicanos. Aliás, ouvindo o rap brasileiro, tu percebes logo a partir daqui isto aqui é rap que vem do Brasil. Antes mesmo de se cantar, né? Pelo ritmo. A fusão que eles permitem que aconteça. Exatamente, mas o mesmo já não acontece com o rap nacional. Se tu ouves um rap, uma música instrumental, rap de Moçambique, quer dizer, não tens pista nenhuma de que aquilo seja rap moçambicano. Se calhar primeiro precisas ouvir... Só se ouvires Mabulo. Sim. Mabulo é outra história. É outra história, né? Exato, sim. Mas Mabulo fizeram algo aproximado daquilo que o General D fez. Sim. Não sei se foi propositado. Porque é de facto muito interessante discutir a figura de General D. Exato. Por causa desse lugar. Sim. Qual é o lugar de General D? Porque mesmo quando vamos visitar a história do rap Tuga, sim, há sempre qualquer coisa arranhada e qualquer coisa que... Sim. Uma nuvem cinzenta. O General no espaço de General D é indiscutivelmente o Papa. É um Papa, né? Do rap lusófono. Se calhar excluindo o Brasil. Mas tens essa impressão da nuvem cinzenta em relação à figura de General D quando se fala da história do hip hop na lusofonia, sobretudo em Portugal? Sim. General D é uma figura polêmica e se calhar... Isso não favoreceu, Davi? Persona não grata, é assim como se diz. Sim, na música. O primeiro álbum de General D foi uma EP, penso que é de 3 músicas. Portugal é um Ero. Era Portugal com G substituído por 3 capas, não é? E podia daí se subentender que os 3 capas eram de Ku Klux Klan, acho que é isso aí. Então, de certa forma, General D deixou claro, logo a partir daqui, Portugal era um país racista. Então, isso não caiu muito bem, vou assim dizer. E por muito tempo ele foi ignorado pela imprensa, que, claro, é feita pelos portugueses, vou assim dizer. Mas, se calhar, não seria bom entrar por aí. Mas mais ou menos, a nuvem, de facto, pode ser exatamente por causa disso. Há uma nuvem dele fazer algo diferente. Ele, desde o início, faz música, rap com banda. Sim. Que é uma coisa mas os The Roots, o que são os The Roots, afinal de contas? Os The Roots é justamente essa fusão. Sim, exatamente. É o rap alternativo. Two Man The Volume, etc. Exatamente. O rap alternativo é bem visto pelos fãs da música no geral, mas se calhar não é visto assim com bons olhos pelos hip-hopers mais... Exatamente, pelo núcleo duro, exatamente. Sim. Encontrei nesta obra um caminho para o consenso no domínio do percurso histórico desta, por enquanto dispersa, comunidade hip-hop moçambicana. Na falta de arquivos e outro tipo de documentos que demoram a surgir por razões que muitos de nós, comunidade hip-hop moçambicana, conhecemos. Vejo finalmente surgir aqui um ponto de partida para colocar no centro da atenção dos vários protagonistas do hip-hop uma ferramenta que servirá de guia para qualquer geração que, direta ou indiretamente, esteja ligada à construção do pretendido hip-hop moçambicano, Elder Lionel Mandela. Exatamente. Este é o consenso que se pretende com este livro? A ideia do consenso é um pouco romântica. Primeiro é preciso dizer que a frase que acaba de ler foi extraída do prefácio. Sim. O livro foi prefaciado pelo Elder Lionel. Eu fiz questão que fosse... É o nosso Papa também. Sim, exato. Bento XVI. Sim, é o Bento XVI. Ou se calhar o Papa Francisco. Bento XVI se calhar seria o Zidane. E o General D, se calhar o Papa João Paulo II. Okay. Então... Fizeste questão que fosse o Elder. Sim, exato. Eu dizia aqui, o livro há de ser vamos lá dizer, um ponto de referência, o primeiro. Acredito que depois vão de surgir outros, porque há muitas monografias, teses e dissertações a serem escritas sobre o hip-hop, não exatamente sobre a história. Então, há de ser um ponto de referência, não é? Para unir os que estão interessados
em saber um pouco mais do hip hop, para além da música, posso assim dizer. Em poucas palavras, penso que é isso que ele quis dizer nesse prefácio. Yeah. Espero que voltes cá mais vezes para falarmos do livro. Eu gosto muito disto e eu acho que todo Moçambique agradece, porque é uma história importante para as artes e para a música. Muito obrigado e até breve. Obrigado e mais uma vez obrigado pela oportunidade. É preciso dizer que é o primeiro programa que me recebe agora nesta fase em que estamos de mostrar o livro. Realmente já saiu. Se tiver algum tempo, gostaria de acrescentar que o livro sai entre 25 de novembro a 12 de dezembro. Há uma casa que aceitou nos receber para fazermos a apresentação do livro. Não posso adiantar, porque ainda não tenho, surpresa. ainda não tenho a certeza da data, mas já está tudo alinhado, posso até dizer. É a Fundação Fernando Leite Couto. Eles vão organizar uma feira durante esse período que eu disse, chamada Leira é uma festa. Então, um dos dias da feira será dedicado à apresentação do livro. Espero que depois de termos a confirmação, todos compareçam e tenham o livro. Eu acho que temos de ter aqui uma conversa com mais elementos que estão aqui no livro e ter um debate de como deve ser sobre o hip hop nacional. Com certeza teremos.